Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que eu sei sobre rosa do deserto. Olá, meu nome é Ângela, aqui da Fazenda das Suculentas, Rio Grande do Sul, né? Cidade de Sapiranga. A gente vai fazer um vídeo hoje falando sobre rosa do deserto. É um assunto bem interessante, assim, o pessoal pergunta bastante, então a gente resolveu fazer o vídeo para explicar umas coisinhas, tá? Então eu vou falar da minha experiência, né? O que eu já pratiquei durante os anos, assim, de pesquisa e como a gente cuida da rosa do deserto. A rosa do deserto, como diz o nome, ela é do deserto, né? Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é como ela vivia no habitat dela, natural. Então, ela é um lugar de muita areia, tem que ter um substrato pobre, né? Ela não precisa de muita adubação e tem que ter sempre muita areia nesse substrato, que ele seja muito drenado, né? Necessariamente não precisa ser areia, mas algum produto que substitua isso, porque ela tem que absorver a água e essa água tem que ir embora, não pode ficar parada, porque é muito fácil dela apodrecer. Então ela gosta de água, mas ela também gosta muito de passar sede também. Eu vou falar sobre podas também, né? Como a gente poda a raiz. Só que eu vou fazer hoje só a parte teórica, senão vou fazer muita prática, porque como a gente está no Rio Grande do Sul, eu não posso podar as rosas do deserto nesta época em função do frio. Agora elas entram em dormência e se eu podar, por exemplo, essa rosa aqui é de uma cliente, ela me trouxe para trocar o substrato e fazer a poda. Só que como esfriou muito por aqui, então eu fiz só a parte do substrato, tá? Eu troquei toda a terra dela, né? Botei uma terra nova com substrato bom. Coloquei algum adubinho aqui para ela melhorar as raízes, né? Eu subi ela do substrato. Essa parte que vocês veem aqui que não tá verde é a parte que estava enterrada. Então eu coloquei ela um pouquinho só para cima, não botei muito, né? E podei um pouquinho as raízes que tinha em excesso aqui e replantei. Para ela ficar com caudex bonito, não importa nada que tu fizer de poda nela. Tu tem que trocar ela uma vez por ano, sempre, né? Todo ano tu troca o substrato, replanta, coloca num vaso maior e daí ela vai criando esse caudex bonito, tá? Não tem outra coisa para fazer. A gente observa quando a planta, quando tu compra uma planta, né? Quando tu vai escolher, tu já escolhe uma que tenha um caudex interessante, porque é da própria natureza dele fazer esses desenhos, né? Então isso tu não consegue fazendo com podas, tá? A poda só vai mudar a parte de cima da planta. Então o caudex é adubar e trocar o substrato uma vez por ano. Então eu fiz isso aqui. Essa parte de cima a gente cortaria, né? Para fazer uma copa redonda e ela ficar mais cheia. Só que a gente vai fazer isso só setembro, outubro, tá? Talvez novembro. Então a gente não vai mexer nela, porque se eu cortar ela aqui, é quase 100% que eu vou matar ela, tá? Porque na época de frio a gente não mexe na rosa do deserto. Então eu vou mostrar para vocês por que a gente poda, né? Eu compro uma rosa do deserto que tem uma haste central, né? Que é por onde ela se desenvolve. Vai criando o caudex aqui. Aí eu quero que ela crie uma copa de flores, né? Não um lugar só. O que a gente faz? A gente corta isso aqui. Como que eu corto? Eu uso ou uma faca bem afiada, um estilete, né? Faço um corte transversal e coloco a canela. Sempre que vocês cortarem, vocês secam esse leite que vai sair, né? Essa seiva. Coloca a canela e deixa cicatrizar. Sempre no período mais quente de onde vocês moram, aí o estado, o lugar que vocês estão. Se vocês moram lá no norte, vocês podem cortá-la agora, né? Aqui a gente não pode fazer. Então, uma rosa do deserto assim, se eu podar, eu vou transformar ela numa rosa, ó. Aqui foi feita uma poda, tá cicatrizada e ela vai criar os galhos. Então fica muito mais interessante, né? A quantia de flor que vai dar esta planta desta aqui, tá? Outra coisa que quero falar para vocês é, a gente poda uma rosa do deserto que é enxertada. Sim, tu pode podar. Só que tu tem que cuidar para nunca tirar a parte do enxerto, tá? Por exemplo, essa rosa aqui, ela foi enxertada,
nessa parte aqui, né? Saiu esses 2 galhos. Como eu vou podar aqui? Então, eu vou tirar sempre 5 centímetros para cima do que foi feito o enxerto, tá? Então, eu cortaria ela aqui, cortaria aqui. Então, eu posso deixar um galho mais alto, um mais baixo, mas sempre tu tem que deixar esse espaço. Se não for enxertada, se é uma rosa comum, mesmo procedimento, tá? Da última poda que eu fiz, eu vou deixar 5 centímetros e vou podar para cima. E aí ela vai criando galhos e ficando com a copa bem arredondada. Existem rosas do deserto específicas de algumas espécies, né? Que são as minis, que tem a folha torcida, que não se poda, tá? Tem algumas que não são podadas. Existe a rosa do deserto, que é garrafa, ou eles chamam de anaconda, né? Que é aquela que dá aquela árvore grande. Eu não tenho nenhum exemplar aqui, porque ela é de difícil... É difícil de conseguir comprar. Então, isso também é uma rosa que não se poda, porque ela vai virar uma árvore, né? Essas, como fica tudo em formato de bonsai, a gente pode podar. Essa aqui, outra que tem um enxerto, a gente podaria nos galhos, para aproveitar que já tem essa curva, né? Eu só não vou poder podar para mostrar para vocês. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui, que é... Se a minha rosa do deserto apodreceu, por exemplo. A gente tem um videozinho, que até talvez a gente pode colocar aí, né, Daniel, depois. Quando vocês estiverem assistindo, a gente vai mostrar como que ela tava, tá? Então, ela tinha apodrecido toda essa parte aqui do caudex. Então, tu tem que ir tirando o máximo que tu puder, tá? E quando ela cicatrizar, que ela ficou seca, ó, aí ela vai... Essa aqui com certeza vai brotar e vai viver. A gente ainda vai mostrar pra vocês. Então, ó, ela tá toda durinha, tá? Ela só tá em dormência, ela não vai criar raiz agora, porque não é a época. Mas aí tem um videozinho que a gente vai colocar aí pra vocês verem como ela tava e como é que a gente fez esse processo de tirar. Eu tenho uma outra aqui. Vou tirar essa. Aqui tem espaço. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui também é uma rosa do deserto de uma cliente. E ela tava na chuva e pegou o nosso frio, né? Já caiu 2 vezes geada aqui. E provavelmente eu não tenho como salvar essa rosa, tá? Pode mostrar pertinho aqui, Daniel, ó. Tá vendo que ela tá toda murcha, ó? Ela não tem um local que tá apodrecido que eu posso retirar. Então ela tá toda ela mole, ó. Essa aqui é uma rosa do deserto que não tem o que fazer. Eu vou cortar pra vocês. Ó. Ela já amoleceu toda, ó. Não tem o que fazer. Toda ela tá apodrecida. Essa aqui é uma rosa que, infelizmente, a gente perdeu. Ela tinha bastante raiz, tava bem plantada, tava bem. Só que molhou demais. Ela não chegou a secar, ó. Então, ela absorve água demais e fica podre mesmo. Não tem o que fazer, ela tá toda preta, com água. Vocês podem olhar, ó. Não tem como salvar essa planta, tá? Infelizmente, tá perdido. Então, excesso de água e frio não combina, né? Rosa do deserto é do deserto, tá? Então, o que vocês têm que cuidar agora nessa época? Quem tem frio no lugar onde mora, né? Não pode deixar ela no frio, tá? Vocês coloquem num lugar mais reservado, numa área, um lugar fechado, ou se não tiver, coloca dentro de casa mais perto possível de uma janela onde ela pegue sol, porque ela precisa sempre de muito sol. Se vocês não têm o frio aí, vocês podem podar e ela tem que deixar lá no sol. Molha bem molhado e ela tem que secar a raiz. Ela não pode ficar encharcada, porque daí acontece isso aqui, infelizmente. Tem alguns exemplares bonitos aqui que eu quero mostrar para vocês. Que a gente tem, já cultiva ela há uns 8, 10 anos já. Então eu tenho 2, né? Elas até, como elas estão no tempo e estão bem hidratadas e num lugar adequado, elas até tentaram dar flor, ó. Vocês podem ver que ela quase floresceu. Mas, como é frio, ela abortou as flores e não vai florescer agora, não tem como.
Se fosse num lugar quente, né, ela estaria cheia de flores. Então a gente espera lá por setembro, a gente vai mostrar para vocês como ela fica linda com as flores. Provavelmente ela não vai perder as folhas, porque ela tá muito bem de saúde, né? Mas se caírem todas as folhas, é normal nesta época, tá? Tem uma outra rosa do deserto, que é a minha preferida, né? A linda que eu tenho aqui, que é essa aqui. Olha que caudex maravilhoso. Isso aqui é uma coisa da natureza, da planta mesmo. Eu não fiz nada, né? Eu só fui subindo ela quando ela estava plantada em uma bacia, né? E agora a gente plantou aqui no chão, que a gente tem esse espaço de jardim aqui bom. E aqui ela pega a chuva e pega o sol. E ela é daquelas antigas, simplesinha, né? Que tem uma flor bem pequenininha, não é essas enxertadas. Então esse formato dela aqui é natural dela mesma. Eu podei ela poucas vezes e ela é lindíssima, né? Então, é isso que eu tinha para falar, assim, da minha experiência, né? Então, lembrando vocês, podem podar a rosa do deserto, devem podar, né? Para ela ficar com uma copa bonita. Só que sempre no período que vocês têm aí, que é o mais quente, tá? Nunca poda quando é frio. E sempre que podar, seca o corte, passa a canela e deixa ele cicatrizar, tá? Molha bem e o substrato tem que secar completamente, tá? E pegar muito sol, né? Rosa do deserto é do deserto e ela precisa de sol. Então, eu agradeço a vocês terem me acompanhado até agora e espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem dúvidas, perguntem lá que a gente responde. E sigam a Fazenda, curtem lá o nosso canal. E muito obrigada.